Graças e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Queridos, vamos levantar a mão e orar pelas ofertas, tá bom? Para que Deus derrame sobre as nossas vidas, né? As bênçãos sem limites, que Ele venha prosperar a nossa casa, nosso trabalho, aonde nós estivermos, amém? Senhor Jesus, queremos te apresentar, Pai, todas as ofertas, Senhor, dízimos, primícias e votos, Pai. Pai, nesse momento nós te adoramos e te louvamos em tudo, Pai. Pai, que só venha abrir as janelas dos céus, Senhor, que só venha abençoar o teu povo, Senhor. Abençoa os mantenedores, Pai. Abençoa a todos que estão aqui nessa noite, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos bater palmas ao Senhor, queridos. Gente, temos uma missão. Vou até cronometrar aqui, queridos, porque eu tenho tempo aqui para ficar. Mas eu creio que hoje à noite o Senhor vai falar conosco profundamente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Sabe, os pastores viajaram, né? Como o nosso Moisés viajou, fica os Josués aqui, né? A essa liderança maravilhosa. Queria agradecer, meu nobre, obrigado, olha. É que fico constrangido com isso, ó. Mas amém, queridos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mateus capítulo 5, 23 e 24. Somente 2 versículos para Deus falar profundamente conosco. Portanto, se vocês estiverem apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Amém? Queridos, essa palavra você pode estar pensando, poxa, tu vai pregar sobre oferta, você vai pregar sobre dízimo? Não. Queridos, eu venho trazer uma palavra que vai mudar a nossa vida, como mudou a minha, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu modo de pensar, o seu agir, e haverá hoje mudança de Deus em nossas vidas, amém? Glória a Deus, queridos. Queridos, essa passagem fala quando Jesus estava no monte, Jesus estava começando, né, o seu ministério. Ele saiu... Ele foi batizado, ele foi ao deserto e logo em seguida começou o ministério. Então, quando ele estava escolhendo seus discípulos, ele sentou com os discípulos e a multidão diante do monte, sabe? E como a gente vê, né, nessa passagem do capítulo 5, a gente vê o monte das bem-aventuranças, sabe? Porque ele fala bem-aventurado ou felizes os que são. Querido, hoje somos felizes porque nós estamos aqui, diga amém. Glória a Deus. Queridos, então, um pouco disso daqui para a gente poder entender o que Deus vem falar aos nossos corações, sabe? E Jesus estava falando para aquela grande multidão, né, sobre o amor de Deus. O que Deus tinha para jogar em nossas vidas já estava determinado, porque Deus, Ele quer nos abençoar em todas as áreas. Mas Jesus queria falar algo importante, né, para que as pessoas soubessem como funcionava o reino de Deus. E Jesus, naquele momento, falando com cada um, a gente vê que Jesus se importava um pouco com uma coisa que se chama aliança. Queridos, no mundo atual e antigamente, o povo vivia numa aliança, mas por um determinado tempo foi quebrada essa aliança. E hoje Jesus, Ele quer restaurar alianças em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Então hoje o título que eu vou dar hoje para a pregação é Restaurando a Aliança com o Pai Celestial. Glória a Deus. Queridos, a palavra aliança tem origem no latim aligare, que significa relação de proximidade, de união. Fazer de uma aliança com alguém é fazer um acordo, um pacto, uma união. E na Bíblia, refere-se a um pacto entre Deus e os homens, ou
refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade por meio de sua graça. Querido, Deus está aqui nos propondo, queridos, a graça sobre nós, queridos, a salvação sobre as nossas vidas, sabe? E o melhor plano que Deus deu para este mundo, para que pudesse haver salvação, foi Jesus, o plano perfeito, queridos. Foi o melhor plano que existiu nessa terra e que haverá por muitos e muitos anos na nossa eternidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Jesus nos ensina acerca de um irmão que tinha algo com outra pessoa, pois tudo no reino de Deus tem que ser de modo correto e simples de fazer. Queridos, eu tiro o chapéu para a pastora Ágata, a nossa pastora. Não é dizer que o pastor não está nem aí, não, queridos, mas de ver, sabe, o modo como ela fala com a gente. Queridos, tudo tem que ser correto, tudo tem que ser certo na obra de Deus. Nada vai falhar, nada vai ser errado, nada vai dizer, não, é mais ou menos, não. A nossa palavra de crente tem que ser sim, sim, não, não, porque somos filhos de Deus, queridos, amém? Ele fala que ele fala que se eu tiver algo com meu irmão, eu tenho que deixar a oferta ali mesmo e me reconciliar com meu irmão, para que depois eu venha ofertar ao meu Deus com meu coração limpo e grato. Queridos, essa passagem ela é tão forte, eu falei, meu Deus, fala comigo nessa palavra, para que eu possa trazer, a igreja da família, para que a gente possa entender, sabe, essa união, da onde vem essa palavra para as nossas vidas. E quando eu fiquei lendo essa palavra, eu falei, meu Deus, Senhor, por que às vezes a gente fala assim, a gente fala que é santo, 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 mas o nosso coração, queridos, está passando por uma calamidade, por uma coisa tão ruim, sabe? É algo que vem assim, nos destruir de dentro para fora. Porque é muito fácil eu estar lá na frente, eu vim bem aqui ofertar ao Senhor, mas o meu irmão que está comigo todos os dias, eu estou com raiva, eu não quero nem chegar perto dele, e às vezes eu fico negando ele, querido. E assim nós dizemos que somos filhos de Deus, sabe? É algo que a gente tem que rever todos os dias na nossa vida. É algo que eu venho pensando assim, poxa, isso tem que entrar no meu coração e gerar uma crise, sabe, para que eu não possa ter algo com meu irmão, para que eu venha falar para o meu irmão, eu te amo, eu estou aqui para te servir, porque crente não fala só da boca para fora, ele fala de coração, ele fala de alma, porque Jesus já nos curou, Jesus já nos levantou, e Jesus nos quer ver curados em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nesses últimos dias, Satanás tem tanta briga, discórdia, desavença, intrigas, e chegam até a morte, queridos. A gente vê como é lá fora, como as coisas têm acontecido. É pai brigando com mãe, filho com pai, filho na rua, é tanta briga, tantas coisas, sabe? Hoje ainda passei, eu vendo lá em casa, eu vendo uma briga lá de um vizinho meu. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da vida dele, sabe? Nós devemos orar para que o Senhor venha derramar essa paz, sabe? Mas essa paz que a gente tem, o mundo não entende, queridos, sabe? Porque nós devemos agir como Cristo agiu nessa terra, devemos fazer com que a glória do Senhor resplandeça em nós, para que as pessoas venham olhar assim, poxa, aquela pessoa é diferente, aquele dali é um homem de Deus, aquela dali é uma mulher de Deus, sabe? Eu moro lá no São Raimundo, e as pessoas, quando eu cheguei, as pessoas não sabiam que eu era crente, e eu nem falei, sabe? Mas vizinhos começaram a falar assim, vizinho, teve um rapaz lá, um vizinho lá do lado, falou, vizinho, quando é que o senhor vai chamar para a sua célula? Aí eu fiquei, como? Para a célula? Aí eu falando com ele, aí, queridos, ele estava muito doido, mas uma coisa ele falou, eu sei que você é um homem de Deus e essa mulher é uma mulher de Deus, e eu queria que você orasse por mim e por meu irmão. Olha qual é a diferença, queridos, de saber como somos reconhecidos lá fora. Agora imagine se eu fosse um vizinho brigão, se eu fosse um vizinho que desse desavença, que quisesse intriga, que quisesse falar o mal dos outros, como é que eu seria reconhecido?
Temos que ver, queridos, nosso dia a dia como nós estamos. Jesus mostra qual é a verdadeira vontade de Deus em questão de dizer a respeito sobre o ódio, divórcio, juramentos, vingança e amor ao inimigo. Queridos, temos que saber qual é a vontade de Deus. Se nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, como a gente fala todos os dias, nós temos que saber qual é a vontade dele dentro do ódio, dentro do juramento, dentro da vingança, sabe? Temos que saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente faça que esse plano de Deus venha concretizar e venha ser feito em nossas vidas, queridos, amém? Jesus, com base na lei de Moisés, vem falar o que devemos fazer. Em tudo que Jesus falava, aqui nas bem-aventuranças e outros versículos, ele vem falando: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Sempre Jesus puxava o que tinha na lei de Moisés, sabe? Jesus tinha uma sabedoria assim para querer passar para a gente, só que outras pessoas do mundo não conseguem entender o que a gente pode entender, porque hoje Jesus está aqui para derramar sobre nós sabedoria, conhecimento, sabe, querido? Ele está querendo abrir a nossa visão, ampliar para todos os lados, só basta nós querermos estar com Ele e receber isso em nome de Jesus. Para que possamos restaurar uma aliança com Deus, o que devemos fazer? É algo poderoso para as nossas vidas, queridos. Devemos saber, sabe? Porque se a aliança, Deus fez aliança no passado, no Antigo Testamento, Ele fez no Novo, sabe? E hoje eu quero trazer aqui para vocês o que podemos fazer para restaurar essa aliança, queridos. Quero botar aqui o primeiro ponto: deixar o ódio para trás e ser humilde o suficiente para o meu irmão e com Deus, queridos. Sabe, essa palavra pode vir, queridos, eu não estou aqui para dizer, para apontar para ninguém não, queridos. Nós estamos aqui para ser tratados, nós estamos aqui para ser curados, nós estamos aqui para que Deus venha fazer mudança na minha e na sua vida, na vida da família, na vida de todos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, queridos. Mas para isso temos que abandonar esse sentimento de raiva para não sermos antipáticos, rancorosos, soberbos e inimizades, queridos. Não podemos criar inimizades ao nosso lado, pois quem tem raiva não herdará o reino de Deus. Queridos, isso é algo que gera crise na minha vida, que vem gerar na sua, porque se eu tiver raiva eu não vou herdar o reino de Deus. Se eu tivesse sentimento na minha vida, sabe, de querer ter raiva, de eu ter ira, de eu falar com meu irmão, de eu não querer falar com meu irmão, queridos, nós estamos caminhando no lugar errado. Estamos caminhando ao inferno. E Jesus veio para que possamos fazer a vontade de Deus, para que a gente abandone esse ódio, para que a gente abandone, sabe, aquela raiva, aquela ira. Queridos, temos que parar de ser aquelas pessoas antipáticas, aquelas pessoas que chegamos do lado dela, a gente não quer estar, porque homem e mulher de Deus não anda, sabe, não anda com pessoas assim, queridos, sabe. Eu pergunto para você hoje, você gosta de andar com pessoas que agem desse jeito? Que agem com aquelas pessoas antipáticas, aquelas pessoas que agem com ódio? Não. Queremos andar com pessoas boas, queremos andar com pessoas que estão ali do nosso lado, que pensam positivo, que pensam algo para querer mudar, sabe? E é assim que nós andamos todos os dias da nossa vida. No versículo, olha só, no versículo, aqui no mesmo capítulo, no capítulo 5, versículo 5, olha o que Jesus falava: bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha só, os humildes. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. E bem-aventurado
os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Quem nessa noite é aqui filho de Deus? Diga um amém aí, queridos. Somos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos pacificadores. Sabe? Aonde há ódio, nós iremos chegar e mudar esse ambiente. Aonde houver aquela desavença, nós estamos aqui para apaziguar. Nós queremos fazer com que aquele momento de tristeza, aquele momento de raiva, se torne um momento de alegria. Mas ame ao seu irmão. Sabe? Você tem que fazer aquilo que Jesus já falou para nós, queridos. Temos que amar o nosso irmão. Esse é o mandamento de Jesus. Olha só, em João capítulo 15, a partir do versículo 12. Coloque aí, João 15, 12. Diz assim: o meu mandamento é este: ames uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Queridos, essa tradução aqui eu estava vendo e falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha como nós devemos tratar o nosso irmão. Assim como Jesus nos amou, devemos amar o nosso colega, o nosso irmão, o nosso pai, todas as pessoas que estão do nosso lado. Sabe por quê? Porque Jesus queria mostrar do que somos capazes. Porque às vezes, quando a gente não sabe o que é o ódio, o que é uma ira, a gente se deixa ser controlado pelo diabo. E é uma coisa que o diabo mais gosta de fazer, é isso, é nos controlar para que a gente caia em desgraça, para que a gente caia em destruição. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Enquanto ele não fizer essas coisas na nossa vida, ele nunca vai descansar. O diabo, ele trabalha 24 horas, queridos, para acabar com a minha e com a sua vida. Mas nós estamos aqui de pé, com glórias ao Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, tem nos segurado, Ele tem nos blindado, Ele tem nos levantado. O Senhor tem feito com que a vontade dEle é na nossa vida, em nome de Jesus. Glória, queridos, é algo impactante. Olha só, em Mateus mesmo, capítulo 5, no versículo 43 e o 44, olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 5, vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Queridos, é inimigos que tem na nossa vida, mas nós temos que amar. Sabe por quê? Porque deles nós iremos conquistar, iremos ganhar eles para Jesus. Sabe por quê? Aqueles inimigos que a gente tem raiva, a gente tem que deixar essa raiva de lado e fazer com que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e a gente ajudar o nosso irmão a chegar na salvação. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele quer isso. Ele quer que você se levante como um homem e uma mulher de Deus nessa noite, pois nós estamos aqui para mostrar como o Senhor como Ele mudou a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Abandone a raiva e venha viver a vontade de Deus. Queridos, às vezes não é fácil mesmo a gente abandonar a raiva. Mas todos os dias o Espírito Santo, Ele nos envolve. Todo dia o Espírito Santo nos ensina, Ele nos segura, Ele nos freia. Sabe por quê? Porque nos momentos mais ruins da nossa vida, quando a gente fica irado, o Espírito Santo, opa, peraí, você não é desse jeito, você é filho de Deus, você não pode mais agir assim. Sabe por quê? Porque o ódio já se foi da minha vida. Aí você está dirigindo o carro, o cara vem e te corta, aí você começa a falar um monte de coisa. Que isso, querido? Queridos, é uma coisa que eu tenho sido curado quase todos os dias pelo Espírito Santo, por Deus, porque muitas das vezes vem um desses que vem me cortar. Eu não, graças a Deus, queridos, eu não falo mais palavrão. Sabe por quê? De 10 palavras que eu falava, 10 era palavrão.
10 era palavrão. Eu xingava, eu falava, eu não gostava que a pessoa, entendeu? Hoje em dia eu socorro, eu tento passar pela frente, mas Jesus já está me curando em nome de Jesus, sabe? Porque não devemos ter ódio. Outro dia eu andando no carro, o cara vem e me bate, do nada. Eu falei, que isso, meu amigo? A minha mulher ainda ficou assim meio brava, assim, eu falei, não, calma, sabe? Isso só escorou. Carro é coisa material. Eu não tô, vamos dizer assim, não é dizer que não estou nem aí, mas graças a Deus não aconteceu nada comigo, nem com a minha esposa, sabe? Agora, se tivesse mudado a cena, se eu tivesse irado, se eu tivesse falado um monte de coisa, se tivesse discutido naquele momento com ele, queridos, hoje tem acidentes de trânsito e tem pessoas morrendo em trânsito, sendo baleado, pessoas sendo espancadas, porque ira fácil, fica com raiva fácil no trânsito, quer brigar, quer tirar satisfação. Queridos, não podemos ser assim. Bateu, meu nobre, me desculpe, eu bati seu carro, vamos tentar resolver da melhor forma. Queridos, eu já bati carro 3 vezes, das 3 vezes eu só conversei, o Espírito Santo aqui do meu lado me segurando, e eu conversei. Queridos, foi uma conversa tão boa que ficou tu com a tua parte e eu com a minha parte. Um diálogo, uma conversa, querido. Uma conversa, tudo pode mudar na nossa vida, sabe? O Espírito Santo hoje está aqui nessa noite para falar para mim e para você, que Ele está nos controlando todos os momentos da nossa vida. Por mais que você comece a se irar, Jesus está te segurando e falando, você é filho de Deus, você é um vencedor em nome de Jesus, queridos. Queridos, temos que saber o que é a nossa raiz, sabe? Tem algo impressionante que eu vi, que coloca outra aí, a outra característica disso daí, quem faz Jesus de tudo, tem tudo em Jesus. Queridos, é algo poderoso. Se tudo que você faz tem Jesus, você tem tudo. Em tudo que você faz no seu trabalho, em tudo que você faz na sua casa, na sua escola, no seu ministério, na igreja. Se você fizer com tudo que você fizer com Jesus, você tem tudo. Sabe por quê? Porque Deus nunca irá deixar um filho dele na mão. Sabe por quê? Deus, Ele prospera, Ele abençoa, Ele derrama, sabe, sobre as nossas vidas. Mas temos que saber que a razão de nós estarmos vivos, de nós estarmos aqui, adorando e louvando, é Jesus, querido. Foi Ele que nos salvou lá na cruz. Foi Ele que levou a nossa ira. Foi Ele que levou, sabe, esse sentimento de raiva. Foi Ele que levou a insatisfação, queridos. Foi Ele que levou tudo, querido. A gente temos que entender que Jesus é tudo na nossa vida, sabe? Então, vamos amar o nosso irmão. Ame. Mesmo que seja uma briga tola, uma briga assim mais ou menos, mas pequenas brigas, queridos, são pessoas que levam para a sua vida a amargura, podridão, levam coisas. Porque eu já vi brigas entre pai e filho, queridos, que duram 10, 15, 20, 30 anos, e a pessoa vivendo numa escravidão, porque o diabo tem matado essas pessoas aos poucos. Vamos abandonar a raiva, vamos deixar de lado, vamos ser mais humildes. A humildade nos leva a viver uma vida completamente diferente, porque Jesus transforma, muda, Ele faz com que eu e você comece a viver, sabe, em momentos de tribulação, em momentos que a gente fala assim, eu não vou conseguir. Deus fala, você vai passar, acalme-se. Esse momento que a gente passou de pandemia, quantas pessoas ficaram nos momentos ruins, mas ficaram irados? Porque se não fosse essa pandemia eu estava com meu emprego, se não fosse essa pandemia eu já estava fazendo as minhas coisas, eu estava com meu carro, eu estava com a minha casa, as minhas dívidas estavam em dias. Querido, tudo é plano de Deus para as nossas vidas. Temos que entender, se Deus quer curar, Ele não vai curar assim não. Tudo na nossa vida é um obstáculo.
Temos que aprender dia após dia a amar. A gente tem que aprender que Deus, Ele vem para mostrar para nós como é o processo. Às vezes é doloroso. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu estou irado aqui com meu irmão. Mas a gente tem que se reconciliar. A gente tem que amar. Porque se a gente não fizer o que o mandamento, como Jesus falou, a gente não vai herdar o reino de Deus. Então vamos amar. Vamos fazer com que o nosso próximo se sinta bem. Sabe, porque quando nós da igreja da família se levanta, nós estamos ali na frente, nós estamos aqui, nós amamos todos que vêm aqui. Sabe, aquela pessoa que não presta, aquela pessoa que foi rejeitada, aquela pessoa que um dia o povo não quis lá fora, a igreja da família está recebendo. Sabe, nós estamos aqui para aceitar todos, porque somos irmãos em Cristo. Nós somos vitoriosos, amém? Segundo ponto, vamos ver aqui o horário. Segundo ponto, aprenda o perdão para perdoar. Eita Deus, olha o silêncio da morte. Queridos, isso é algo poderoso para as nossas vidas, porque quando a gente aprende sobre o perdão, é algo que primeiro trabalha dentro de nós, para depois eu começar a trabalhar com meu irmão, sabe? Temos que nos reconciliar com o nosso irmão, mas às vezes somos orgulhosos ao ponto de não pedir perdão ou perdoar o que meu irmão fez comigo. Perdão. Temos que pedir perdão. Às vezes eu erro com a minha mulher. Perdão. Às vezes ela está errada, acontece uma situação, uma briga. Eu peço perdão. Mesmo ela estando errado e eu certo, eu peço perdão. Sabe por quê, queridos? É algo que vem de dentro de mim, porque eu já sei me perdoar. Temos que aprender a nos perdoar por dentro, porque quando a gente começa a se perdoar, algo dentro da gente começa a mudar, a transformar, a gerar vida. A gerar vida dentro de nós. Jesus quer nos mostrar nessa noite como o perdão pode mudar uma história, uma família, pode mudar uma igreja, pode mudar tudo, tudo. Agora, se você não decidir mudar, queridos, infelizmente iremos passar por uma vida seca, uma vida de podridão, uma vida assim que vem fedendo de dentro para fora. O perdão o perdão vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Jesus quer que sejamos pacificadores, que saibamos perdoar o que foi feito contra nós e o que eu fiz contra o meu irmão. Queridos, perdão. Se eu não souber me perdoar, como é que eu vou perdoar, irmão? Eu vou só chegar, não, eu te perdoo, tá bom. Aí você chega na sua casa e começa a falar mal, isso aqui. Isso não é um perdão. Não adianta só eu falar. Porque hoje o que tem que falar é o nosso coração, queridos. É o nosso coração que tem que falar. Perdoa-me. Que você venha pedir perdão de coração, não de boca para fora. Porque Jesus, Ele quer fazer isso. Ele quer que o nosso coração esteja limpo, esteja sarado. Porque, como eu falei, o reino de Deus não é brincadeira, queridos. Não é algo que a gente faz de qualquer jeito. Eu tenho que aprender dentro de mim o que é perdão genuíno. Queridos, perdão genuíno é algo que vem mudar a minha e a sua vida. Exige mudança, responsabilidade, humildade, vontade e aceitação. Olha só, mudança. Para você começar, antes de você começar a perdoar, você tem que mudar de dentro. Como o perdão é de dentro, queridos. Se eu quero uma nova vida em Deus, uma nova vida em Cristo, eu tenho que fazer com que essa mudança venha primeiro dentro do meu coração. Porque se esse perdão não vir de dentro com essa mudança,
Eu nunca vou ser aquela pessoa que Jesus quer que eu seja. Responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade. Se ao mesmo tempo que eu estou mudando, eu tenho que ter responsabilidade nas coisas que eu faço, nas minhas atitudes. Se eu não tiver, eu não tenho como fazer um e o outro. Humildade. Hoje, o que mata muita gente, sabe, em questão de perdoar, hoje, queridos, é o orgulho. Tem pessoas orgulhosas que não deixam que a humildade chegue no coração para que você venha pedir perdão, para que você venha perdoar aquilo que seu irmão fez contra você, porque é algo que dentro da gente a gente está pensando, não, mas a pessoa me feriu, a pessoa me magoou, mas Jesus fala nessa noite, perdoa ela, perdoa essa pessoa, porque assim mesmo como eu lhe perdoei, você vai perdoar ela em todos os momentos, queridos, amém? Vontade, temos que ter vontade de aceitação. Se eu não tiver vontade de me levantar e ir pedir perdão, é algo que na minha vida nunca vai mudar, nunca vai ser certo, sabe? Então eu tenho que ter essa vontade e aceitar na minha vida que eu vivo pedindo perdão, porque eu sou um filho de Deus, amém? Tudo isso parte de nós, de todos nós. Olha só, Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Queridos, não é só um perdão por dia não. Jesus estava falando 70 vezes 7 temos que perdoar em todos os momentos. Perdoa meu irmão, perdoa, me perdoa, porque é algo que vem de dentro de mim, é algo que vai transformar, que vai mudar o mundo, queridos. Se o mundo perdoasse uns aos outros, queridos, não teria mais guerra, não teria lugar para o inimigo, para o diabo trabalhar em nossas vidas, porque nós iríamos trabalhar em união e comunhão. Mas Deus está quebrando hoje, nessa noite, queridos, sabe, laços do diabo, sabe, trabalho sobre as nossas vidas. O inimigo, ele está querendo se levantar, mas Deus está nessa noite aqui, falando que Ele vai derramar sobre nós, sabe, Ele vai estar derramando nessa noite as boas novas dEle. Ele estará derramando sobre nós, sabe, um novo coração, um coração amável, um coração doador, um coração perdoador, queridos, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra, suportem-se uns aos outros, perdoe as queixas que os outros, uns aos outros, e perdoe as queixas que tiverem um com os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Olha só, além do irmão ter falado mal de mim, ter tacado coisa em cima de mim, eu ainda tenho que suportar e perdoar ele. Olha aí que legal, essas coisas, né? Ah, mas o irmão pode falar, querido, peça perdão. Não, mas peça perdão. Uma vez eu fazendo discipulado, aí mas isso aqui, não, só que peça perdão. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver como aquele momento que você está passando na sua vida vai mudar. Deus, Ele vai transformar, mas peça perdão. Você tem que fazer isso na sua vida em todos os dias, sabe? Perdoar como o Senhor lhes perdoou. A gente tem que fazer isso, como diz a palavra. Se eu não perdoar, queridos, do que valeu Jesus ter morrido numa cruz para perdoar eu, para me perdoar você? É algo que vem na nossa vida, a gente fala, meu Deus, como eu tenho que viver mais a palavra. Queridos, a gente está no desafio do Difflin, da leitura da Bíblia. Queridos, é algo poderoso o que a gente aprende de Deus na Bíblia, sabe? Ver o que Deus, o que Jesus tem feito por nós, o que Ele fez, o que Ele tem para derramar, as promessas, sabe? As coisas que a gente tem que fazer, é algo poderoso. Mas hoje
Deus está aqui nessa noite aqui, queridos, sabe, para vir trazer algo de novo, de renovo para a sua vida. Está sendo reconstruído novas alianças nessa noite aqui, sabe por quê? Porque eu e você, nós iremos viver os melhores dias de 2020, se lá no começo nós começamos a viver um tempo bom, veio a pandemia, queridos, em meio à pandemia o Senhor tem prosperado, tem frutificado, o Senhor tem levantado, o Senhor tem nos dado as melhores coisas da nossa vida. Quem não prosperou? Sabe, esse tempo de pandemia, para mim não foi o pior ano não, está sendo o melhor ano da minha vida, e o melhor ano da sua vida, querido. Recebe em nome de Jesus, sabe, Deus tem o melhor, né? Porque esse tempo veio, que levou amigos, levou muita gente, plano de Deus para a nossa vida. Temos que entender a vontade do Senhor, amém? Somos o verdadeiro amor de Deus na terra. Não é porque você não aceita que não vai perdoar. Temos que aceitar, queridos. A gente tem que perdoar. Sabe, como diz a palavra do Senhor, nós somos o amor de Deus aqui nessa terra. Se eu não agir com amor com meu irmão, o que as pessoas irão dizer? Sabe por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, é algo maravilhoso transformando na nossa vida. E a gente começa a viver por amor. E é esse amor que começa a constranger cada pessoa que está do nosso lado. Às vezes você nem precisa chamar as pessoas para vir ao culto, porque elas vão ver em você o tamanho do amor de Deus que está em você, e ela quer viver esse amor também para a vida dela, amém? Seja uma pessoa pacificadora, seja uma pessoa perdoadora, porque você vai ver o que Deus vai fazer com você, amém? Olha só, perdoar não é uma obrigação, e sim uma decisão. Olha só, não é uma obrigação, e sim uma decisão. Ah, mas aí eu vou ter que perdoar, então eu vou ser obrigado. Não, nada é perdoado, nada é obrigado. Deus é um Deus tão maravilhoso, que Ele nos deu o livre-arbítrio. Que é isso? Decisão. Eu decido fazer as coisas, sabe? Se eu faço ou não faço, sim ou não, sabe? E Adão, e hoje Deus nos dá isso, esse poder dessa decisão. E hoje, nessa noite, o Senhor está mudando isso. Não é obrigação, é uma decisão minha e uma decisão sua perdoar. A gente tem que perdoar o nosso irmão, tem que vir de dentro. É uma decisão que nós já temos que tomar a iniciativa. Isso muda coração, muda a família. E é algo tão bonito quando uma família começa a se reconstruir. Quando uma família, ela começa a viver a vontade de Deus, começa a se perdoar. Pai perdoa a mãe, mãe perdoa pai, pai perdoa filho, filho perdoa pai, eu perdoo meu irmão, perdoo meu patrão, perdoo todas as pessoas. E é algo que tem que ficar no nosso coração, porque a humanidade, quando começar a entender o perdão, queridos, vai ser algo tão poderoso, que eu creio que Jesus, Ele vai querer isso. Jesus está chegando, Jesus está vindo. Nós estamos vivendo os últimos dias, queridos, sabe? Nós estamos vivendo os momentos mais ruins da nossa vida, sabe? Mas eu creio que Deus tem levantado os profetas, sabe? Tem levantado pessoas saradas, curadas, porque nós vivemos o verdadeiro evangelho, amém? Decida fazer isso de coração, pois quando perdoamos, somos sarados e renovados pelo Espírito Santo. Todos os dias eu peço: Senhor, me cura, me renova, que eu venha me reconciliar com meu irmão, porque eu não quero ter nada. Porque quando nós estamos vivendo uma vida dividido com meu irmão, as bênçãos de Deus não caem sobre a minha casa, não caem sobre a minha família. Aí você recebe a palavra do Graçonei, falando que o Senhor vai derramar sobre a sua casa, sobre a sua vida, vai abrir janela, e você fala: poxa, eu não vejo isso na minha vida. Mas como é que está a sua vida com seu irmão?
Como é que está o teu coração em relação a isso? A perdoar. Porque mesmo nós sendo pecadores, Jesus, Ele nos perdoou. Sabe? A caminhada dele para levar a cruz lá no Gólgota foi difícil. Foi muito difícil, queridos. Sabe, eu gosto muito daquele louvor, para sempre. Sabe, aquele louvor assim, que ele fala, né, que a caminhada de Jesus ali, eu falei, meu Deus do céu, começa a chorar, de ver o que Jesus fez por mim e por você, queridos. É algo transformador. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender a viver mais na presença de Deus. Eu preciso viver mais aquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso viver com meu irmão aquilo que o Senhor tem determinado todos os dias para a minha vida. Mas nós estamos aqui, atrás de mudança. Nós estamos aqui atrás de coisas que o Senhor vai derramar para a nossa vida sobre o perdão. Estamos sendo renovados, estamos sendo restaurados, estamos renovando a nossa aliança com o Senhor, porque é isso que Deus quer, renovar a aliança para que Ele venha abençoar o seu povo, assim como Ele fez com Israel antigamente, Ele vai fazer nos dias de hoje, é com a igreja da família, é com o povo dela, que Ele está restaurando essa aliança, queridos, amém? 1 João 4:20, queridos, é algo que vem mexer, que vem tomar conta. Olha só, não é nem o 20, bota do 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê. Se não amar o seu irmão a quem vê, queridos, é algo que eu fico assim, falei, meu Deus, eu estou sendo mentiroso se eu falo que amo meu irmão, mas eu não gosto dele, eu tenho briga, eu tenho desavença, eu não quero nem chegar perto dele, senão eu sou capaz de quebrar ele. Me desculpa a palavra, mas como diz, essa palavra é forte. Você fala que ama a Deus, mas Deus você não vê, você sente todos os dias, amém? Você sente Deus, mas você não vê. E o seu irmão que você vê 24 horas direto, você odeia, você não gosta dele, você tem aquele ranço dele. E como é que você pode amar a Deus falando isso? Eu amo a Deus, mas meu irmão está lá, num cantinho, está excluído. Queridos, não podemos passar como mentirosos. Como diz a palavra do Senhor, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Se nós continuarmos nessa mentira, seremos levados ao inferno. Temos que deixar dessa vida medíocre, dessa vida de mentira, e viver uma vida verdadeira, uma vida de santidade, uma vida onde o Senhor quer que nós estejamos fazendo. Se eu quero viver uma vida boa, uma vida perfeita, uma vida agradável na presença do Senhor, eu tenho que fazer aquilo que Ele quer. Ama o seu irmão. Queridos, nós estamos cansados de tanto ouvir do pastor. O que Deus mais ama? Pessoas. Aí eu não quero amar a pessoa que está do meu lado? Se for por isso, então Deus manda você para longe. Mas Deus não quer. Ele quer que você ame. Ame o pecador, ame o idólatra, ame o assassino, o adúltero, sabe? O enganador, o homicida. Ele quer que você engane, Ele quer que você ame essas pessoas todas, aquelas que um dia lhe feriu, aquelas que um dia lhe magoaram, aquelas que um dia deixaram você para trás. Deus nessa noite fala para você perdoar essas pessoas, para que você venha ver a glória de Deus, em nome de Jesus, queridos. Eu passei pelo momento da minha vida onde eu tive que aprender a tomar uma decisão e falar: sim, Senhor, eu perdoo, eu vou perdoar sim.
mas que na Bíblia, o que aconteceu, eu tinha respaldo para largar tudo e ir embora. Mas Deus falou: perdoa, porque é irmão, é teu irmão, é teu irmão, é teu irmão. Eu aprendi a perdoar, querido, de coração. Foi algo que mudou a minha vida, mudou meu ministério, mudou a minha casa, mudou a família, mudou tudo. Por causa de uma decisão que eu tomei na minha vida de perdoar e saber viver a vontade de Deus. Não passe de mentiroso. A mentira e a soberba e o orgulho nos leva ao inferno. Se arrependa. Se arrependa de todas essas coisas. Temos que deixar isso para trás. O arrependimento não é um momento. Ele é um estilo de vida. Se eu viver arrependimento como estilo de vida, queridos, teremos uma vida sã, uma vida boa, uma vida perfeita. Mas eu quero viver tudo que Deus tem para derramar na minha vida. Mas eu tenho que aprender a ter esse arrependimento na minha vida. Não deixar que ele seja só um momento. O dia tem 24 horas. Se por um momento você só se arrependeu durante 2 horas, do que adianta que ainda tem 22 horas? Arrependimento é para a vida toda. É abandonar essas coisas. Amém? Não viva nessa podridão dentro de você. Libere perdão e deixe Deus curar você. Deixa Deus curar, deixa Deus te livrar daquilo que Satanás tem colocado no seu coração, daquilo que o diabo tem falado para você. Não perdoa porque essa pessoa te machucou, essa pessoa te feriu, essa pessoa falou para você que você não presta. E Deus diz para você nessa noite: você presta, porque eu os amo, porque Jesus deu a vida dele por nós. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 9. É algo que a gente lê e a gente fala em todos os momentos da nossa vida, até quando a gente está orando. É algo poderoso, né? Coloca aí, Lida, Mateus 6, 9. Orareis assim: Pai nosso que estás do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Assim feito com... Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores ou os nossos ofensores. Se eu oro todos os dias para Deus, falando isso daqui, para perdoar as minhas ofensas contra as outras coisas, e eu falo que eu falo essas coisas que perdoar as nossas ofensas, querido, é algo que eu não estou fazendo aquilo que eu estou orando para Deus. Perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você tem perdoado aqueles que têm te ofendido, aqueles que têm te julgado, aqueles que têm te falado tantas coisas ruins? Será que a gente tem feito isso, que a gente ora todos os dias da nossa vida? Devemos viver um evangelho, mas totalmente diferente, queridos. Temos que ver um evangelho verdadeiro, um evangelho puro. Aquilo que Jesus nos mostrou, estava falando lá no monte. Vocês têm que orar assim. Se a gente ora assim, a gente tem um entendimento que tudo isso que Jesus fala é correto, é certo, e eu tenho que fazer, do começo ao fim. Versículo 14, ele diz bem assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas, queridos.
é algo que mexe dentro de mim. É algo que vem falar o meu coração, o seu coração nessa noite, queridos. É perdoar. Você já deve estar pensando aí, pô, o senhor está falando de perdoar, em perdão, em tantas coisas. Mas isso é o que eu venho lhe trazer nessa noite. Porque se nós queremos trazer a oferta ao Senhor, o nosso coração tem que estar limpo, tem que estar sarado, tem que estar curado, para que a gente venha trabalhar no reino de Deus, para que a obra dele seja feita com decência, a obra dele seja feita com amor. Eu não posso vir aqui com rancor de qualquer um do meu irmão, e eu não tenho a coragem de falar para ele, perdão, me perdoa. Que cristão estou sendo eu, se eu não fizer isso? Deus cura isso da nossa vida, em nome de Jesus. Provérbios 17, versículo 9. Eu peguei na versão, na NTLH, porque é algo que veio ao meu coração. Quem perdoa uma ofensa, mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto, estraga a amizade. Estraga. Queridos, temos que mostrar que nós vivemos o amor de Deus. Na palavra de Deus diz que quem vive com Deus vive amor. O próprio amor, aliás, o próprio Deus é amor. Se Deus é amor, eu tenho que mostrar para as pessoas que nós somos o amor. Eu e você, nós somos frutos do amor de Deus, porque Deus derramou misericórdia sobre nós, e hoje nós estamos salvos pela graça de Deus, amém? Não fique pensando no assunto, sabe, porque aquela pessoa um dia deixou você, ou aquela pessoa lhe estragou, aquela pessoa lhe fez tantas coisas. Não estrague a amizade. Pense no novo de Deus para a sua vida, amém? Só para finalizar essa parte aqui, pessoal, estão aqui, né? Mateus capítulo 5, versículo 13 e o 14. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vou falar só esses três aqui rapidinho. Se ele fala que nós somos o sal, queridos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Porque o sal, aonde chega, ele dá gosto. Você coloca no arroz, ele dá gosto. Você coloca no feijão, ele dá gosto. Se você chega num ambiente que é ruim, as pessoas vão gostar de você, porque você é o sal. Porque aonde o Senhor lhe põe, é para você dar o gosto. Sabe por quê? Porque Deus, ele se alegra nessas pessoas que têm feito a vontade dele. Sabe, essas pessoas que têm vivido o evangelho e têm falado: Senhor, eu estou aqui, e aonde o Senhor me levar, eu farei a diferença em todos os lugares. Somos o sal da terra. Versículo 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Queridos, onde eu e você andar em todos os cantos, seremos a luz desse mundo. Porque aonde há treva, quando chega a luz, tudo é iluminado, a treva sai fora. Somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Aonde estiver, eu quero declarar isso na vida de você, que aonde você chegar, você será luz. As pessoas irão lhe olhar de um modo diferente, onde você vai resplandecer a glória do Senhor, em nome de Jesus, queridos. Você pegue isso. Sabe por quê? Porque o Senhor designou nós para fazer. Nós estamos aqui nessa noite, amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Saiba perdoar e tenha o perdão de Deus sobre a sua vida. Queridos, é algo que temos que entender para a nossa vida. Se nós não conseguimos perdoar as pessoas, como eu vou ter o perdão de Deus para a minha vida? Como é que Deus vai me perdoar daquilo que eu fiz, daquilo, de todas as coisas que tem acontecido?
Se eu quero alcançar o coração de Deus, se eu quero alcançar o perdão de Deus, vamos fazer aquilo que Ele pede. Vamos amar o nosso irmão e perdoar, queridos, para que a gente alcance o perdão de Deus e a misericórdia dEle. Porque todos os dias são renovadas a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. E nessa noite, eu queria terminar aqui com essa parte aqui. Você tem certeza do perdão de Deus na sua vida? É algo que vai mexer com o nosso coração e com a nossa mente. Será que temos a certeza? Lucas, vai fazendo novo aí. Tá? Será que nós temos a certeza, queridos, do perdão de Deus para as nossas vidas? Será que eu tenho feito aquilo que Jesus tem falado na Bíblia, que tem falado aos nossos corações todos os dias? Porque o meu irmão tem passado por momentos ruins. Queridos, não podemos julgar o que as pessoas estão passando. Nós temos que perdoar elas. Sabe por quê? Porque ela pode estar passando pelo pior momento da vida dela, e você pode estar no melhor. Você não sabe o que ela está passando, mas que nessa noite o Senhor venha mudar isso no seu coração. Que nessa noite o Senhor venha mudar os teus caminhos, os teus pensamentos, venha mudar o teu coração. Que o Senhor venha fazer com que a glória dEle desça sobre a sua vida. Sabe, mas temos que ter essa certeza. Sabe, esse perdão é algo que eu quero levar para a minha vida, e você leva para a sua vida. O perdão de Deus. Quando temos o perdão de Deus, nós temos tudo. Como eu disse, se em tudo que a gente faz tem Jesus, em tudo nós temos Jesus, querido. Em tudo. Então deixa a nossa vida mudar. Deixa que o Senhor venha nessa noite tocar em você.